A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Meu nome é Débora e hoje eu vim compartilhar com vocês uma mensagem muito importante que eu estava meditando ontem à noite. Vamos lá. Eu estava lendo um livro, eu estou lendo um livro que se chama Um Coração Ardente, de John Bevere, não sei como se fala o nome dele direitinho, mas acho John Bevere, alguma coisa assim. Um Coração Ardente. Um livro maravilhoso que eu estou amando, assim, tá me fazendo, sabe, ir mais profundo, né, no conhecimento, no desejo por Deus. E na parte que eu estava lendo ontem, ele estava falando algo assim muito, muito sério, assim, que me chamou muita atenção, que mexeu muito comigo, que me fez pensar muito, sabe? Que é de ser santo, separado, mas assim, ele estava dizendo que a igreja, por exemplo, a igreja primitiva, ela era separada do mundo, ela estava dentro da cultura, ali dentro da sociedade, mas ela agia de uma forma diferente do que agiam as outras pessoas, né? A sociedade. Elas agiam, tinham o próprio jeito, os próprios valores, né? Baseados na palavra de Deus, a própria forma de agir, de pensar. E a igreja primitiva era muito poderosa, né? A gente sabe que a igreja primitiva era muito poderosa. E hoje em dia, né, que ele estava falando, hoje em dia a igreja de Jesus, ela está muito parecida com o mundo, ela está muito imersa na sociedade, na cultura. Então, se você olhar, repara, você não vê muita diferença entre um cristão e uma pessoa do mundo, né? Muitas vezes você não vê muita diferença, porque os cristãos fazem as mesmas coisas que as pessoas do mundo fazem. Elas vão aos mesmos lugares, elas assistem aos mesmos filmes, elas têm os mesmos lazeres, elas falam das mesmas coisas, compram as mesmas coisas, sabe? Vivem do mesmo jeito. Então, sabe? E as coisas que acontecem no mundo, ao nosso redor, influenciam e até determinam as decisões, mesmo sendo nós sendo cristãos, entendeu? Mesmo que a pessoa seja cristã, ela ainda, né, muitas pessoas, né, ela ainda se deixa influenciar, ela ainda deixa que o mundo e as coisas do mundo determinem o comportamento e as decisões dela, tá? E para basear isso que eu estou falando, eu vou ler para vocês Levítico capítulo 19, versículo 2, onde Deus diz assim: Sede santos, porque eu sou santo. E lá em 1 Pedro 1, do 14 ao 16, vamos ler assim: Sejam filhos obedientes, não voltem não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: Sejam santos, porque eu sou santo. E aí, você sabe o significado de santo? Santo, no hebraico, vem da palavra kadosh, que significa separado, ou separar ou dedicar, significa separar ou dedicar, mas não é um simples separar, não é uma simples separação. Essa palavra envolve a ideia de consagração, de separar, de dedicação.
distinção de algo, separar com um fim específico e elevado, separar com um fim específico e elevado, separar com um propósito sagrado, algo separado para um propósito sagrado, distinto do uso comum, separado para o uso de Deus, assim como os utensílios do templo do Senhor eram consagrados e separados para uso exclusivo do Senhor, nós também devemos ser consagrados e separados, distintos para uso do Senhor, separados com um propósito, para uso exclusivo do Senhor, porque nossas vidas não pertencem mais a nós mesmos, ela pertence ao Senhor. Então nós devemos nos separar, sermos distintos, né? Porque o Senhor tem um propósito para cada um de nós, para as nossas vidas, né? Ele quer nos usar, mas primeiro nós precisamos ser consagrados, separados do mundo, né? Não estarmos misturados no mundo. Nós temos que ser diferentes. E é isso que o Senhor fala. Não imitem, olha aqui em Romanos 12:2 a gente vai ter. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Ou seja, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, não se amoldem. O Senhor tá me dizendo, o Espírito Santo tá me dizendo assim, que a gente quer agir conforme o mundo, quer fazer as mesmas coisas do mundo, quer os mesmos entretenimentos, assistir os filmes que o mundo assiste, tá lá no cinema, o mundo tá fazendo fila ali para assistir um filme que saiu, e nós estamos no meio, e nós estamos assistindo a tudo, e nós estamos nas redes sociais, e estamos fazendo tudo que o mundo faz, usando inteligência artificial como o mundo usa, fazendo tudo que o mundo faz. E muitas pessoas protestam, falam, mas e daí? Mas e daí? Que tem fazer isso? E não sei o que, não tem nada demais. Mas a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus nos diz, né? Aquele que quer me seguir, o que ele diz? Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que será, irmãos, o que será que isso quer dizer? Negue-se a si mesmo, negue aos seus desejos, negue-se aos seus desejos, a vontade da sua alma, do seu coração, negue. Tome a sua cruz e siga-me. Crucificar os desejos da carne, como diz Paulo em outra passagem, crucifique os desejos da carne, tome a sua cruz e siga Jesus. Porque vocês não pertencem mais a si mesmos. Não vivam para satisfazer os próprios desejos. Não vivam para satisfazer os próprios desejos, assim como a gente leu em 1 Pedro, né, 14:16. Sejam filhos obedientes, mais uma vez. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Aí você pode me dizer, mas antes de vir para Jesus, eu fazia coisas como, eu bebia, eu usava droga, eu vivia em prostituição, eu fazia essas coisas e agora eu não faço mais. Então eu já não estou fazendo os desejos, já não estou indo atrás dos desejos da minha carne. Sim, de fato, isso é verdade. Glória a Deus por isso.
glória a Deus por isso. Mas nós temos que buscar o aperfeiçoamento a cada dia mais, sermos transformados, consagrados, separados e cada dia mais buscar a santidade. Não é uma coisa, eu parei de fazer isso e agora pronto, tá tudo resolvido. Não, é cada dia mais santos, cada dia mais perfeitos, mais separados para o Senhor. Que nós não devemos estacionar, nós devemos buscar cada vez mais do Senhor, nós devemos buscar cada vez mais de Deus, ir mais profundo, se chegar mais perto dele, conhecê-lo mais. E como nós podemos nos achegar cada vez mais perto diante de um Deus santo, ele é santo. Como nós podemos chegar? Se tornando cada vez mais santos, mais parecidos com Ele. E cada vez que a gente vai se aproximando mais de Deus, Ele vai iluminando o nosso ser e tudo aquilo que estava errado, tudo aquilo que está sujo, escondido, vai aparecendo, vai saindo para fora, vai sendo revelado. Não há nada que fique oculto. Tudo vai sendo revelado cada vez que a gente vai se aproximando mais do Senhor. Então, é necessário esse movimento de ir mais profundo no Senhor. Nós temos uma corrida, como diz Paulo, nós temos um alvo e nós devemos correr em direção a ele, não ficar estacionados. Por isso, é preciso, né, sermos separados do mundo e agir diferente do que o mundo age. E isso implica em muitas coisas. Como eu disse, né, exemplo que eu dei, assistindo os mesmos filmes. E aí, um exemplo que eu acabei comentando sobre filmes, né, por exemplo, que o cristão tá na mesma fila que a pessoa do mundo tá para assistir um filme no cinema. Nós precisamos ser sábios para escolher aquilo que a gente vai que a gente vai assistir, aquilo que a gente vai ver, aquilo que a gente vai ouvir, onde a gente vai estar, com quem a gente vai andar. Nós precisamos ser sábios. Isso também é se separar do mundo. Não que a gente tem que viver isolado numa ilha, né, isolado do mundo, não falar mais com ninguém e só viver ali entre os crentes, entre nós mesmos. Não, porque o Senhor nos manda ir, né, pregar o evangelho, alcançar outras pessoas. Mas nós precisamos ter esse discernimento, essa sabedoria de escolher o que os nossos olhos vão ver, do que a gente vai se alimentar fisicamente, mentalmente, emocionalmente, né? Os nossos olhos, né? Como diz a palavra, os nossos olhos são a luz do nosso corpo, né? Então, nós temos que tomar cuidado com o que a gente vê, com o que a gente ouve. A gente vai e assiste um filme que o mundo tá um sucesso, tá todo mundo assistindo, tá bombando esse filme, aí você vai lá e também assiste, quer assistir, e é um filme, sei lá, cheio de tragédia, um filme com assassinato, com drogas, com coisas ilícitas. E o que isso está causando dentro de você? O que isso está causando na sua alma? Você está atormentando a sua alma com essas coisas. E o Espírito Santo que habita em você, com certeza está sendo entristecido. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Não foi para isso. Você pode falar, é bobagem, isso é sendo exagerado, isso é radical. Mas aqui na palavra do Senhor, em Filipenses 4:8, uma passagem muito famosa que com certeza você já ouviu,
Paulo diz assim: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. E na versão NTLH, ele fala assim: encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Encham a mente de vocês. Nisso pensai, né? Concentre-se em tudo que é verdadeiro, nobre, correto. O Senhor nos ordena pensar em coisas boas, coisas edificantes, coisas que nos fortalecem. Não ver e pensar em coisas que nos colocam para baixo, que nos destrói, que enfraquece a nossa fé. E essas coisas mesmo de filmes, pode falar, isso não enfraquece a minha fé, isso não me abala. Mas você está gerando dentro de você emoções, emoções contrárias à palavra de Deus, emoções nocivas, emoções que vão ficar ali na sua alma, impressas ali na sua alma, emoções tóxicas, coisas ruins. E o Senhor não, Ele deseja que os nossos pensamentos sejam bons, sejam puros, sejam santos, e que isso gere em nós sentimentos, emoções santas, puras. Esses filmes mesmo, seriados, são repletos de ira, de coisas da carne, ira, né, lascívia, avareza, repleto dessas coisas, e é isso que a gente está se alimentando disso, ouvindo. Tem pessoas que se dizem cristãs, mas que ouvem música do mundo e diz, não tem nada demais, essa letra não tem nada demais. Você está ouvindo, se alimentando de coisas. Para sua cabeça você pode achar que não tem nada demais, mas o seu espírito sabe, a sua alma, o que você está alimentando a sua alma. Nós temos que ter discernimento e nos concentrar, como Paulo disse, em tudo que é amável, tudo que é admirável, tudo que é excelente, digno de louvor. É nisso que nós temos que pensar. E até nesse livro, né, o autor fala que uma vez ele foi lá na casa de uns pastores, eu acho, e lá ele acabou assistindo um filme. Ele quis, né, assistir um filme que tinha classificação de 12 anos, ou seja, era para ser um filme bom, assim, um filme nada demais, né, 12 anos a classificação. Mas ele diz que o filme já começou com uma tragédia, já começou com um assassinato, acho que é isso. Já começou com um assassinato, a primeira cena do filme, aí foi indo, cheio daqueles conflitos, aquelas brigas, essas coisas. 12 anos, gente, classificação de 12 anos. E aí ele falou que ele ficou se sentindo mal e que o filho dele entrou na sala nessa hora, na hora que estava passando a cena inicial lá do assassinato, né? O filho dele entrou e ficou em pânico, ficou apavorado, ficou com medo, saiu correndo e foi até a mãe dele para, né, ser consolado. E a mãe dele também não queria, né? A esposa desse pastor também, né, John Bever, ela também não quis assistir o filme, né? E aí ele assistiu todo o filme e depois ficou sabendo do que o filho dele também, o próprio filho dele que já tinha mais, né, tinha mais de 12 anos, e o próprio filho dele ficou abalado com essas cenas. Então ele falou, eu me arrependi muito, eu pedi,
Eu fiquei muito arrependido, muito constrangido, muito mal por ter assistido esse filme, que era um filme que se dizia nada demais, indicado para 12 anos, né, 12 anos mais, e parecia não ter nada demais, mas estava cheio de coisas ruins, e ele disse que se arrependeu muito, que pecou contra o Espírito Santo, que estava ali vendo aquilo, o Espírito Santo dentro dele se entristeceu com aquela atitude que ele teve. E então ele se arrependeu, pediu perdão para o filho, né, para os pastores ali. Então, e ele até comentando, né, não quero ser legalista ou, né, parecer, falar que não pode essas coisas, mas é isso que o Senhor espera de nós, é isso. Negar os prazeres da carne. E negar os prazeres da carne muitas vezes inclui negar essas coisas que parecem pequenas, parecem nada a ver, parecem bobeira, que não vão fazer mal, nada demais. Mas são os pequenos hábitos, as pequenas coisinhas do nosso dia a dia que vão moldando o nosso comportamento e quem nós somos, os resultados que nós vamos obter. São as pequenas, você pode achar que são as grandes coisas, mas não, são as pequenas coisinhas que vão nos moldando verdadeiramente. Então, é importante, a nossa alma precisa muito desse cuidado. Eu estou estudando muito, e o Senhor está me revelando muito sobre a alma, sobre a nossa alma nesses últimos tempos, e a nossa alma, ela precisa muito de cuidado, de atenção, de libertação. A nossa alma, ela está em um processo. O nosso espírito já foi salvo, o nosso espírito é salvo, já renasceu, nós temos vida no espírito, mas a nossa alma está ainda em um processo, né? Um processo de aperfeiçoamento, de transformação, de salvação. Então nós precisamos cuidar da nossa alma. E o que é isso? Cuidar com as coisas que a gente vê, com que a gente ouve, com que a gente fala, com quem a gente convive, no meio de quem a gente está, né? Estar no meio estar no meio de pessoas que só falam coisas ruins, que só falam coisas, né, que nos desanimam, ou só falam mal das outras pessoas, ou só murmuram, se queixam, falam mal do governo, do mundo, e tem visões pessimistas. Imagina você no meio de pessoas que só murmuram e tem visões pessimistas do mundo, que não tem jeito, que tudo vai acabar, e isso, aquilo. Como você, ouvindo tudo isso, como você vai se sentir? Eu não sei. Só de pensar, eu me sentiria para baixo, desanimada, com a fé assim, abalada, preocupada. Então, é necessário, por mais que você fale, não, mas eu tenho muita fé e essas coisas não me abalam. A gente não deve se arriscar desse jeito, né? Não deve se arriscar, achando, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, né, cuidar, estar no meio de pessoas que falem coisas que edificam, que fortalecem, que nos levam para frente, que aumentam nossa fé e faz a gente se sentir bem, se sentir mais perto de Deus, né? Então, eu acho que é isso que eu queria falar. Eu acho que falei tudo que eu senti de falar. Eu espero que tenha dado para entender o que eu quis dizer, né? E é isso. Eu orei a Deus que Ele mostre
esse vídeo para quem ele deseja que ouça isso, né? Para quem ele quer que ouça e entenda isso, que viva separado do mundo de forma verdadeira, né? Separado para ele, para uso exclusivo dele, se separar, tá ali em consagração, em oração, em jejum, em leitura da palavra, se vai na natureza contemplar a criação de Deus, está ali em meio à natureza contemplando a criação, é tão maravilhoso. Eu fico assim, ai, extasiada, eu fico, gente, admirando cada criação de Deus, é tão maravilhoso. E ali eu louvo o Senhor, porque a criação de Deus é incrível, né? Então, é uma coisa maravilhosa. Você não precisa estar ouvindo as músicas do mundo, você tem louvores maravilhosos para você ouvir, louvar o Senhor e aproveitar todo o seu tempo de forma sábia. Você não precisa ficar o tempo inteiro nas redes sociais. Aliás, se você puder não ficar nenhum tempo, é excelente, ainda melhor ainda. Porque não só para o nosso espiritual, mas para o nosso mental, para o nosso emocional, vai ser muito melhor, muito melhor. E então você não precisa ficar o tempo todo ali, vai ler um livro que edifica, vai ler a palavra, vai ajudar pessoas, não viver só para nós mesmos, ajudar outras pessoas, né, fazer a obra, né? A gente precisa não viver mais só para nós mesmos. E isso, gente, eu falo, isso, tudo que eu falo é para mim mesmo. Como eu disse, eu li isso ontem e eu fiquei meditando nisso. Isso é para mim, é para você, é para todos nós que somos cristãos e que queremos mais de Deus, verdadeiramente queremos mais de Deus. Verdadeiramente queremos mais e nós temos que negar a nós mesmos, aos nossos desejos, né, da carne e não vivermos mais para nós mesmos. É isso. E espero que tenha ajudado de alguma forma esse vídeo, esclarecido alguma coisa, feito você pensar. Deixa aqui a sua opinião. Talvez você fale, não precisa ser radical, extraterrestre, viver. Não. Fala aí e se você gostou, deixa um like e até a próxima, se Deus quiser. Amém? Fica com Deus.